Irmãs queridas, irmãos queridos, eu vos saúdo em nome de nosso Senhor Jesus. É assim que, nessa forma amorosa e bela, o professor Eurípides Bassanufo iniciava o culto do Evangelho todos os dias na cidade de Sacramento, em Minas Gerais. E como ele nos prometeu, há 25 anos, ele nos tem acompanhado a todos nas segundas-feiras pela manhã com o comentário do Evangelho que nós estamos iniciando agora, rogando as bênçãos de Jesus para todos nós, você que nos acompanha, para os seus lares, para as suas famílias, pensando sempre na dedicação amorosa do professor Eurípides Bassanufo, que sempre nos inspira e sempre prestigia o Grupo Espírita Casa de Guará, com a sua presença e a radiação do seu pensamento de amor, belo, seguro e, acima de tudo, sustentando os nossos ideais para seguir o Evangelho de Jesus. Que assim seja. Vamos então começar a nossa atividade de hoje. E nós estamos, que vocês já estão nos acompanhando, o culto do Evangelho das segundas-feiras, com o estudo do Evangelho de Jesus através da obra da professora Amélia Rodrigues pela psicografia de Divaldo Franco. Nós estamos estudando o livro Vivendo com Jesus e hoje o capítulo de número 9, com o título Mãos Mirradas. Esse capítulo, ele tem aqui a citação do que a professora Amélia Rodrigues está trabalhando. É de Marcos, capítulo 3, versículos 1 a 6. Mas a proporção que nós olhamos aqui, esta Bíblia, que nós sempre realizamos, a Bíblia Thompson, com versículos em cadeia temática facilitadora de pesquisa, aqui na Bíblia Thompson, nós encontramos também a referência a Marcos, que ela citou, capítulo 3, versículos de 1 a 6, como também o mesmo fato das mãos mirradas ou mãos ressequidas está em Mateus, no capítulo 12, versículos 9 a 21, e também em Lucas, no capítulo 6, versículos 6 a 11. Portanto, vamos começar esclarecendo o que é mão mirrada. Mirrada significa literalmente seca, murcha, ou seja, aquele homem que Jesus curou tinha uma das mãos seca, como se tivesse sem carne nela, como nós costumamos dizer, somente a pele e o osso, uma mão sem atividade, sem ação. Então vocês vejam aí o que vai acontecer e nós vamos observar o olhar descritivo da professora Amélia Rodrigues, sempre romanceando a sua mensagem, trazendo realmente maravilhosas apresentações da sua vivência com as pesquisas que ela citou no primeiro livro dela, psicografado por Divaldo, as pesquisas espirituais que ela fez, os arquivos, tudo lá se apresenta no plano espiritual de uma forma maravilhosa. Então nós vamos começar com Marcos, no capítulo 3, versículo 3, capítulo 3, versículo de 1 a 6. Então vamos observar aqui. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam os fariseus observando Jesus para ver se Jesus curava no sábado, para o acusarem, porque a lei mosaica dizia que era o sábado ser dedicado ao descanso, não se podia fazer nada. Mas vamos imaginar, uma cura, quem está socorrendo, precisando curar um filho, um pai, uma mãe, a esposa, um parente, ou mesmo o próximo que se apresente, nós vamos ficar impassíveis, porque a lei diz que não é para fazer nada? Então ela continua. Jesus curava no sábado, eles queriam observar se Jesus iria curar no sábado para o acusarem. Disse Jesus ao homem que tinha a mão ressequida, que estava sentado à margem da sinagoga: levanta-te e vem para o meio. Então Jesus lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar a vida ou matar alguém? Mas os fariseus se calaram. Olhando para eles em derredor, com indignação e condoendo-se da dureza de seus corações,
Jesus disse ao homem: estende a tua mão. O homem a estendeu. E Jesus, tocando na mão, a mão foi totalmente restaurada. Tendo saído os fariseus quando terminou o culto na sinagoga, eles tomaram logo conselhos com os herodianos contra Jesus, procurando ver como o matariam. Vocês vejam a sensibilidade, o que Jesus passava. Porque a lei de Moisés recomendava o descanso no sábado, não se poderia curar alguém, dar saúde, restituir a normalidade para uma pessoa, viver bem dentro da sociedade? E por isso que Jesus curava dia de sábado, queriam matá-lo? É uma coisa assim que nos surpreende no mundo de hoje, mas era verdade o que acontecia com Jesus. Vejamos a interpretação da professora Amélia Rodrigues no capítulo 9 deste livro aqui, Vivendo com Jesus, quando ela começa dizendo: todos aqueles que tinham dificuldades e problemas viam em Jesus o seu libertador e nele depositavam sua confiança, sua ansiedade e os seus sonhos. É uma linguagem linda da professora Amélia Rodrigues. Jesus passeava, olha como ela diz de novo, Jesus passeava o olhar compassivo em todos e infundia ânimo e esperança, confortando todas as pessoas com ou sem palavras, confortando com palavras e sem palavras, mediante a irradiação do seu psiquismo e da sua ternura incomparáveis. Que coisa linda, viu? Curava até no olhar, a ternura expandindo, a irradiação do seu psiquismo de amor, irradiando, envolvendo todas as pessoas. Simultaneamente, porém, a noite que governava nos corações dos opressores e governantes impiedosos, dos dominadores de um dia, dos religiosos presunçosos e ricos de inveja, desfrutavam de primazia e honras, temendo perder essas primazias, e preparavam o caldo, à noite que predominava, preparavam o caldo de cultura do ódio para infamar Jesus, para o pegar em alguma contradição, cujas armadilhas estabeleciam com cinismo e sofisma bem urdidas e perversas. Mas Jesus conhecia todos eles e se fazia inalcançável às suas tricas farisaicas, hediondas e venais. A sinagoga, naquele tempo de Jesus, era lugar de orações e recitativos da lei antiga, lugar de unção, lugar de companheirismo, mas também era lugar de encontros para a sordidez, para a vingança e para as tramas da perversidade. Ali se refugiavam o orgulho e a presunção, que governavam a sinagoga, ditando regras de bom proceder para o povo necessitado. Entre eles, que se permitiam todos os privilégios, tornavam-se conhecidos pelas suas mesquinharias e fraquezas, pelos seus comportamentos vis e perturbadores, que sabiam disfarçar diante daqueles que os ouviam e respeitavam, embora eles não se respeitassem a si mesmos, pois que ainda que isso ocorresse, eles se imporiam outra conduta moral. Vocês viram como eram cínicos os fariseus e os demais que perseguiam Jesus? E qual seria o comportamento de Jesus? Assim sendo, nesse tipo de quadro nas sinagogas, e sempre que lhe era possível, ele o fazia. Jesus entrou de novo numa sinagoga. Havia ali um homem que tinha a mão paralisada. A multidão que ora seguia Jesus já não era somente de galileus e sírios, mas também de judeus de Jerusalém, da cidade de Tiro, de muitas partes, atraída pelo seu verbo eloquente, lindo e orientador, e pela sua força de libertação. A astúcia dos perversos esperava que Jesus se propusesse a curar no sábado, a fim de terem motivo para prendê-lo por desacato à lei, que estabelecia o repouso naquele dia. Mas eles eram rígidos na interpretação da lei, porque Moisés que recomendava o repouso no sábado. Mas o repouso,
Vamos identificar que seria a ponto de impedir a cura de uma pessoa, de libertá-lo de um sofrimento? Isso é uma coisa inadmissível. Por isso que Jesus não respeitava esse ponto de vista. O mestre conhecia-lhes a intimidade dos sentimentos malévolos e a vileza moral em que eles se debatiam. Por isso mesmo, Jesus não os temia, antes se compadecia da sua miséria espiritual. Jesus disse então ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e vem para o meio. Olha a interpretação maravilhosa que a professora Amélia Rodrigues nos faz. Convidar para o centro, convidar para o meio, é dignificar o ser humano que vive atirado à margem, ignorado, desrespeitado e esquecido. Essa é uma forma de restituir a identidade da criatura, que merece respeito e merece carinho. Ante o espanto natural e a possibilidade de Jesus ferir os costumes legais, ouviram Jesus interrogar: é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E os fariseus se calaram. Passeando Jesus à sua volta, um olhar sem cólera sobre eles, entristecido pelo endurecimento de seus corações, Jesus disse ao homem: estende a tua mão. E o homem a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. Nesse episódio, a paranormalidade do mestre é novamente evidente. Jesus tem o poder de restaurar os tecidos, influenciando o campo modelador da forma física, trabalhando nas células com a sua mente extraordinária. A mão mirrada, encolhida, seca, é também símbolo que encontra respaldo nas pessoas que nunca abrem o coração para ajudar, dando-lhe movimento de fraternidade. A mão fica mirrada por fora, por falta de ação dignificante e operosa, perdendo a finalidade para a qual foi elaborada pelo pensamento de Deus. Vocês viram que interpretação maravilhosa? E ela continua: o encontro real com Jesus permite que retome a forma, tornando-se uma igual à outra, aquela que não foi atingida pela circunstância punitiva. Ou seja, ela está se referindo a uma falta cometida e a expiação vem cobrar, que seja a expiação, que ela chama de circunstância punitiva, o retorno da ação praticada com aquela mão em outra existência. Depois de se retirarem, boquiabertos e invejosos, os fariseus deliberaram com os herodianos contra Jesus acerca dos meios de matá-lo. Repare, é uma coisa inconcebível. Como é que essas pessoas da época de Jesus queriam matá-lo? Porque ele curou um irmão que estava na sinagoga com a mão ressequida. Claro que era uma circunstância punitiva de outra existência, mas que Jesus reconheceu que ele já havia resgatado o passado e precisava libertá-lo. Ele não foi intransigente, apenas ele deu a ele as condições de que ele efetivamente merecia para que a mão voltasse a ter operosidade nas suas ações. Oh, meu Deus, quanta dureza Jesus enfrentou. Os pigmeus morais, impossibilitados de crescer espiritualmente para alcançar os missionários do bem e do amor, arquitetam planos para destruí-los, ignorando que não se aniquilam valores humanos com artimanhas que jamais alcançam as realidades dos seres. A essência desses missionários, mas querem sempre bloquear a ação deles, e nós não precisamos ir muito longe aqui. Temos aqui Martin Luther King, aquele Mandela na África, mas temos aqui Chico Xavier, foi tanto perseguido, caluniado maldosamente, Divaldo também, fizeram muitas injúrias contra Divaldo, mas nada impediu que a luz do Evangelho, através desses irmãos de seus corações, continuasse iluminando tantos caminhos de outras pessoas.
Esses perseguidores são almas mirradas, sem ideais de nobreza, perdidos no tempo e que naufragaram no egoísmo, debatendo-se nas suas malhas sem conseguir libertação. Pertencem a todos os tempos da história da Terra e caminham ao lado dos construtores da dignidade humana, a fim de prová-los, de os submeter ao seu cadinho purificador. Transformam-se em testes de resistência para homens e mulheres que desejam pelo mundo melhor e se doam a essa causa. Então, todos esses que trabalham para o bem da humanidade sofrem a perseguição e o assédio dessas almas mirradas, sem ideais de nobreza, perdidos no tempo e que naufragaram no egoísmo, debatendo-se nas suas malhas para conseguir libertação. Tais perseguidores, diz a professora Amélia, são duros de coração, coração que não se enternece nem se comove com as dores alheias. O órgão vibra, impulsiona o sangue, mas nada tem a ver com a emotividade, com o sentimento de beleza e de fraternidade. Terminam por tornarem-se carcereiros de si mesmos, enjaulando-se nas celas da indiferença que os entorpece e mata. Jesus os defrontará com mais assiduidade, porém, sem atribuir a eles qualquer significado ou considerar-lhes a distinção que eles querem e se permitem. E nisso aumenta neles o ódio e a perseguição a Jesus. Meu Deus, como eu olho assim, quanto Jesus foi perseguido, quanto Jesus sofreu. É preciso sempre refletirmos isso, porque ele cumpriu a missão que Deus lhe proporcionou. Foi até o fim, dando exemplos e ensinamentos diariamente para todos nós que ficaram registrados nesse evangelho maravilhoso. E aqui ela conclui dizendo: existem muitas mãos mirradas na sociedade dos dias atuais, mãos que perderam a função superior e estiolaram as fibras que as constituem no jogo apetitoso dos interesses inferiores. Encontram-se no centro dos grupos, experimentam destaque, mas não são atuantes no bem nem na compaixão. As mãos têm a função anormal com isso, mas ela internamente, psicologicamente, elas estão mirradas, porque são incapazes de abrir o coração para ajudar no bem, na caridade. São mãos mirradas espiritualmente, porque são incapazes de segurar o irmão que está caído para levantar. São incapazes de dar um abraço amoroso, de pegar uma criança sensível, de necessidade na rua, para ajudar, dando-lhe um abraço, uma orientação, erguer um irmão que está caído, apontar rumos, fazer carinho, dar adeuses amorosos. São mãos que perderam a sua função, têm a forma normal, mas espiritualmente elas são mirradas na sociedade atuais. E agora? Agora constituem o grupo dos antigos fariseus e herodianos, que sempre usavam as mãos para perseguir e matar. Reencarnados, trouxeram suas mãos internamente mirradas, embora o exterior seja normal e atraente. Estão imobilizadas no cimento em que se encarceraram, aguardando Jesus para chamá-los ao meio e curá-los. Que coisa linda, a professora Amélia Rodrigues nos proporciona essa possibilidade. Quanta coisa linda a professora nos oferece através desse capítulo durante todos os seus livros. E nós devemos fazer uma pergunta a nós próprios: será que nós estamos também com as nossas mãos mirradas? Será que nós estamos vendo que elas estão normais, mas será que elas estão mirradas em espírito? Porque nós não abraçamos ninguém, não fazemos carinho em ninguém, não erguemos a mão para levantar um irmão que está caído, não colocamos uma criança pobre no colo para ajudar, para receber o nosso carinho, a nossa atenção, o nosso apreço. Será que não estamos utilizando as nossas mãos para construir o bem, para exalar a caridade, espalhar a ternura, o afeto, a alegria e o amor entre as pessoas que precisam? Verifiquemos isso
E se sentirmos algo que nos faz parecer que estamos com as mãos mirradas, imploremos a presença de Jesus em nossas vidas, quando ele diz: vinde a mim, todos vocês que estão aflitos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Vamos ir a ele. É preciso que deixemos a inatividade e procuremos Jesus com as nossas ações, vir atrás dele, lembrando sempre que quando ele nos diz em Mateus capítulo 25, versículos 31 e seguinte: todas as vezes que fizerdes algo a qualquer um destes mais pequeninos que encontrardes, eu considero que é a mim que vocês fazem. Se nós queremos ir ao encontro de Jesus, procuremos ir ao encontro das pessoas necessitadas, oferecendo as nossas mãos para que elas não se enrijeçam, não murchem, não fiquem mirradas, mas que faça exalar, motivada, impulsionada pelo nosso coração, pelos nossos sentimentos de bondade, de alegria e de ternura de ver o mundo melhor. Vamos enxugar as lágrimas dos que estão chorando, consolar os aflitos, oferecer a nossa mão amiga, levar o nosso consolo, levar as nossas doações de necessidade para a matéria, mas levar também o conforto do nosso olhar, o conforto do nosso carinho, da nossa atenção, da nossa sensibilidade, da nossa alegria, revivendo Jesus em todas as circunstâncias, mas sempre lembrando que todas as vezes que fizermos algo a um desses mais pequeninos, Jesus considera que é a ele que nós estamos fazendo. Por isso, modifiquemos os nossos ideais, modifiquemos o nosso estilo de vida, levantemo-nos, mesmo que estejamos em pé, e procuremos o trabalho e a realização no campo do bem, para que a caridade resplandeça aos olhos do mundo e possamos ser identificados como um servidor de Jesus, uma das ovelhas do seu rebanho, que humildemente cumpre com o seu dever, ajudando os seus irmãos na carne e os seus irmãos desencarnados nas reuniões de mediunidade, fazendo o bem e fazendo as nossas mãos como raízes de misericórdia para captar o insumo divino, as alegrias da paz, do amor, da luz, a essência dessas vibrações maviosas e oferecê-las aos nossos irmãos, que é através do passe, do oferecimento da água fluidificada, de bênçãos de amor, de orações de afeto que realizarmos de maneira intercessória pelos outros irmãos. Façamos isso para não deixarmos mirrar as nossas mãos nem o nosso coração. Estejamos sempre em ação no campo do bem, no campo da paz, no campo do amor. Essa é a lição da professora Amélia Rodrigues nesta segunda-feira, neste dia de hoje. E que nós nos alegramos por sermos os simples transmitores do pensamento dela, de quem eu recebo a assistência e o amparo, para que a semeadura seja exteriorizada de uma forma mais sincera com o seu pensamento e as suas lições, para que chegue aos seus corações de uma forma mais limpa e carinhosa, revestida do meu amor e da minha ternura, para que vocês possam acolher essas sementes em seus corações, refletir nessas ações que a nossa professora Amélia Rodrigues enaltece sob as mãos improdutivas, e vamos levantar hosannas a Jesus e suplicar sempre a oportunidade de realizar o bem, o amor e a paz, onde estivermos, para que nunca fiquemos na ociosidade. Graças a ti, Jesus querido, temos os maiores exemplos de ação, não somente através dos seus conselhos, mas das realizações no campo do bem. Ensina-nos, Mestre, a fazer o bem cada vez melhor. Ensina-nos a amar mais, a pensar no nosso próximo, a pensar na comunidade, a pensar no nosso Brasil, a pensar no mundo, para que possamos pacificá-lo com as nossas vibrações de carinho e afeto, fazendo com que, ao nosso redor, principalmente nos nossos lares, nós tenhamos uma célula abençoada com a tua presença todas as semanas no culto do Evangelho do Lar, enriquecendo toda a nossa casa, toda a nossa família, para que possamos exalar esses sentimentos e as vibrações, favorecendo a nosso bairro,
a nossa cidade e a humanidade inteira. Que Jesus os abençoe, meus queridos irmãos, que os envolva com muita paz, com muita luz e com muito amor, hoje, amanhã e para sempre. Que assim seja. Deus os abençoe.